Sou um pastor e uso demônios de Uidã para realizar milagres na minha igreja. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no nosso canal. Recebemos esta mensagem no Facebook e espero que possamos aprender muito com as confissões destes pastores. A mensagem chegou assim: Olá, meu irmão, é esta a pessoa certa para dar confissões? Eu respondi que sim. Sinta-se à vontade para me contar a sua confissão. Então ele disse, em resumo, a minha história é a seguinte: sacrifiquei inúmeras pessoas para que a minha igreja se tornasse uma igreja de sucesso. Depois tive que suplicar-lhes para que nos desse esta confissão. Mais tarde ele concordou e escreveu-me esta história. Ele disse que poderia publicar a sua história. Tudo bem, mas ainda estou a passar por este processo de pedir a Deus perdão por todos os pecados que cometi. Cheguei ao ponto de minha vida em que penso que os meus pecados são simplesmente imperdoáveis. Fiz as pessoas sofrerem, destruí casamentos, menti às pessoas e enganei-as. Mas ainda não estou pronto para sair em público, porque temo pela minha própria vida. Tenho dinheiro, posso ter qualquer mulher que queira em qualquer dia, mas sinto-me tão deprimido porque espiritualmente sou como um homem morto. Nada está a acontecer para mim espiritualmente. Estava a navegar sem rumo no Facebook e encontrei as histórias que publicas na tua página e as histórias que vi realmente me inspiram a partilhar a minha própria história. Que Deus me perdoe. Sou pastor de uma igreja carismática. Não vou mencionar o nome, mas esta igreja está localizada no sul de África. Começar uma igreja que tenha um grande número de seguidores não é fácil. Não se pode simplesmente acordar uma manhã e dizer que quer começar a igreja muito bem sucedida. As pessoas são muito leais às suas igrejas. Por isso, para ter sucesso é preciso criar truques e milagres que chamem a atenção das pessoas, especialmente dos ricos. As pessoas ricas não vão à igreja se não houver milagres realizados nela. Lembre-se de que estamos na África. Os africanos sempre querem ver drama na igreja. Sempre percebi que se convidasse alguém que fosse bem sucedido na vida para a minha igreja, olhariam para mim da mesma forma que olham para os outros e perguntariam a si mesmos: o que é que este pobre pastor me vai dizer que vai mudar a minha vida? Sempre soube que as pessoas ricas não viriam à minha igreja porque eu não tinha carro, não tinha nada. Tinha apenas uma bicicleta que usava para percorrer a nossa área local e tentar convidar pessoas para a minha igreja. Assim que saía das casas dessas pessoas, ouvia risadas. A razão pela qual riam era a forma como eu me vestia. Eu andava de bicicleta a vender legumes e tomates e depois de vender, convidava-os para a minha igreja. As pessoas pensavam que eu era apenas uma piada. Muitos queriam ir à igreja onde o pastor andasse de bicicleta a vender vegetais e tomates. Comecei esta igreja em 2017 a 18, mas embora o meu pai tivesse tentado iniciar esta igreja antes de mim, nunca teve sucesso. Senti a pena do meu pai porque nenhum adulto ia à igreja, apenas crianças pequenas apareciam porque no final do culto ele lhes dava um biscoito e um doce. Sabia que estas crianças só iam àquela igreja para comer. Quando comecei esta igreja em 2017, sentia que estava a percorrer o mesmo caminho que o meu pai tinha trabalhado antes de mim. A igreja era demasiado pequena, tínhamos apenas 3 bancos. Era tão embaraçoso. A razão por detrás da criação desta igreja era genuína, embora no fundo soubesse que queria ser rico e famoso. Vi que a igreja de um amigo meu estava a crescer, enquanto a minha não. Perguntei a mim mesmo o que ele está a fazer que eu não estava. Comecei a fazer algumas pesquisas. Às vezes ia à igreja dele e sentava-me apenas no fundo. Via que as pessoas estavam tão entusiasmadas durante os seus menções porque ele só falava sobre dinheiro. Não havia mais nada, apenas dinheiro. Após o culto, aproximei-me dele e imediatamente os seus seguranças quiseram impedir-me, mas ele disse-lhes que eu era um amigo de longa data. Ele convidou-me para o seu escritório e disse que deveria ir à sua casa. Ele deu uma localização, mas chegar lá foi bastante difícil, porque não havia autocarro que me pudesse deixar. A única forma era por veículo privado. Quando o chamei, disse-lhe que estava na cidade, mas não sabia como chegar à localização. Ele riu e disse que era uma área
residencial privada. Enviou um dos seus colaboradores para me buscar e fiquei surpreendido quando chegou um carro muito bonito. Quando chegamos, era a casa mais bonita que eu já tinha visto. Não acho que até o presidente do meu país tinha uma casa tão bonita. O meu país é mais pobre da África, mas aqui estava eu a olhar para esta casa linda no topo da colina. O jardim estava bem tratado, os carros estavam estacionados na varanda da frente e havia piscinas interiores e exteriores. Quando entrei na casa, não conseguia acreditar no que via. Perguntei se era um hotel e ele riu-se, dizendo que era a sua casa. Tudo dentro era bonito, havia copos por toda a parte e poderia ver a vista da montanha. Enquanto nos sentávamos, ele serviu-me um copo de vinho e disse-me que na vida existem diferentes tipos de pessoas. Se és pobre, estás vivo, mas se és rico, estás a viver a vida. Após conhecer este homem, comecei a obsessão por viver como ele. Liguei-lhe para pedir ajuda. Tinha provado a maçã que ele me deu, mas ele retirou antes que eu pudesse desfrutar. Queria saber como a igreja dele era tão bem sucedida e como ele vivia tão bem num país onde a pobreza é alta. Ele disse-me que precisava de encontrar dinheiro e comprar o meu próprio bilhete. Ele compraria o meu bilhete de regresso. O bilhete era bastante caro, por isso vendi tudo o que pude para conseguir o dinheiro, mas ainda assim não consegui. Fui de volta à minha aldeia e vendi 2 vacas para arranjar o dinheiro do bilhete. Regressei à cidade e disse à minha esposa que tinha o dinheiro para os 2 bilhetes, mas precisávamos de dinheiro para o passaporte. Tentamos encontrar o dinheiro, mas não conseguimos. Pedi ajuda ao meu irmão, mas ele recusou, dizendo que eu tinha de encontrar uma maneira de solicitar o passaporte por minha conta. Vendi tudo o que tinha em casa. A minha esposa estava sempre zangada com a minha promessa de ficar rico. Após 3 semanas, ele ligou-me a dizer que o seu motorista viria buscar-me para uma reunião. Fui à casa dele e ele falou sobre quão rico era e como me faria bem-sucedido. Ele deu-me algum dinheiro para a comida e este foi o início da minha jornada para me tornar um pregador poderoso. Ele disse-me que já não iríamos voar para a Nigéria, mas para Gana. Apanhamos outro avião para Cotonou e em seguida viajamos de autocarro para Uidã, onde eu iria receber a minha bênção. Assim que chegamos, entramos numa casa semelhante a um templo. Notei que havia muitas pessoas de várias partes da África a falar diversas línguas. Percebi que elas já eram ricas e provavelmente não estavam lá pelo mesmo motivo que eu. O meu amigo disse-me de forma rude para parar de olhar para as pessoas e cuidar da minha própria vida. Entramos no templo com as costas voltadas para o sol. Dentro fomos recebidos por sacerdotes vestidos com túnicas negras. A túnica do sumo sacerdote era negra, misturado com dourado, movendo-se enquanto caminhava. Disseram que tinha que de matar para ganhar força. Tinha de esfolar um gato vivo. Fui trancado numa sala onde a luz iluminava as paredes. Quando olhei à volta, vi olhos por toda a parte. Estava assustado, mas peguei na faca e esfolei o gato vivo, apesar das suas lutas. Gritei que não queria mais pobreza, queria ser rico e famoso. Quando tornei, estava cansado e coberto de sangue. Os sacerdotes riam e aplaudiam. Um deles aproximou-se de mim com um copo contendo um vinho avermelhado que bebi de uma só vez. A seguir fui levado a uma sala com um espelho, instruído a nomear 5 pessoas da minha área e levavam vidas sem pecado. Nomeei uma mulher idosa que me tinha ajudado a mim e a minha família. Após nomeá-las, ouvi risadas e as suas imagens apareceram no espelho. Disseram-me para quebrar o coração de cada pessoa nomeada e após fazê-lo, o espelho tornasse negro e eu desmaiei. Essa foi a mensagem que recebi deste pastor. No final ele disse que se sentia tonto ao escrever esta história e que talvez não conseguisse partilhar mais. Se ele não partilhasse mais, eu deveria orar por ele.